Bora, bora. Tchararararara. Eu tenho que parar com essa minha mania dos efeitos sonoros aqui. Vamos que vamos. Vai, 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 vai. Não, pra você não. Pra você não. Bora. Ok. Claudião, meu amigo Adri, boa noite. Eu já ia falar bom dia pra vocês. Caraca, galera, tá? Vou falar uma coisa, eu tô sentindo tá. E aí, como é que estão? Tudo jóia? Bora, vamos compartilhar essa live aí, então? Vamos chamar mais gente pra estar com a gente aqui. Começar a acostumar o pessoal a estar com a gente aqui à noite, né? A gente vai falar um pouquinho sobre conflitos hoje novamente, tá? A Adri já tá ficando já careca de ouvir falar disso, né? Mas a repetição é a mãe da aprendizagem. Então vamos que vamos. Já compartilhei aqui. Vamos lá, gente. Chama aí o pessoal para estar junto com a gente, ok? Deixa eu colocar meu celular aqui no silencioso para ele não ficar apitando na hora que a gente estiver na live. Pronto. Foi. Ah! Ó, meu celular avisando que tá ficando sem bateria aí. Pera aí, gente. Deixa eu só conectar o carregador nele aqui, tá? Aqui. Prontinho. Deixa o bichinho aqui. Aqui. Cristina, boa noite, Cris. Aí, prontinho. Tá conectado agora e carregando. Gente, então, vamos que vamos. Tá faltando trilha sonora, né? Calma que a gente vai pegar o ritmo de novo aqui. Na noite. De manhã a gente acorda, é a primeira coisa que faz. Tava ali, gente, na visita. Tá muito legal esse negócio de morar aqui em Ubatuba, viu, gente? Tá muito legal. A gente tá... A vizinha já fez um bolo. Mano, eu ganhamos um bolo de boas-vindas aqui da nossa vizinha, que foi uma coisa de louco. Um bolo de banana, nem vi bolo ainda, só senti o cheiro dele. Nossa. E o detalhe, gente, cuidado com a pessoa, né? Ela sabe que eu tô sem comer açúcar, ela fez um bolo integral, sem açúcar. Uau, muito top. Quando acabar a live eu vou lá trocar uma ideia com ele. Não dá pra tirar o óculos não, Anderson. Fica de óculos. Não tá enxergando mais nada. Vamos então, gente, vamos falar sobre conflitos. Então, a importância da gente saber lidar com os conflitos, tá? Por quê? Porque, meu, o tempo todo na vida a gente vai se deparar com conflitos. Seja ele nos relacionamentos pessoais, seja ele nos relacionamentos profissionais, seja ele nos relacionamentos amorosos, meu, conflitos fazem parte do nosso dia a dia. Então, se eu não sei lidar com eles, eu vou ser vítima dos conflitos. O que eu quero com vocês aqui nessa live aqui de hoje é trazer para vocês algumas técnicas e ferramentas para vocês aprenderem a usar o conflito a favor de vocês, ok? E aí, Gabs, beleza? Você tá por aqui já ou não, meu? Tá aí em cima ainda. Então vamos lá. Todos os conflitos, gente, que você for encontrar na sua vida, eles vão representar duas fases. Todo conflito que a gente entrar. Uma fase são oportunidades que a gente tem, certo? Para poder lidar com isso, usar nossa criatividade, trazer mais inovação, trazer mudanças. Então a gente tem oportunidades de crescer e aprender com os conflitos, ok? Agora, o outro lado que ele tem, a outra fase que ele apresenta, são as ameaças. Quais tipos de ameaças que eles podem acontecer? Falando do âmbito profissional, você pode correr uma ameaça de ser hostilizado, de ser sabotado, não ter cooperação das pessoas que estão com você. E isso acaba prejudicando o teu resultado final e a performance, a produtividade da equipe. Então, muito cuidado nessa hora, tá? Isso também pode acontecer, gente. Parece loucura falar sobre isso, né? Mas isso acontece também, meu, dentro de relacionamentos amorosos, dentro de casamento, tá? As pessoas, meu, é a hora que você vê que parece que estão jogando contra, né? Parece que não é mais aquele lance de um querer ajudar o outro, de um estar do lado do outro, não. É uma disputa que acontece entre o casal. E não mais um jogo de cooperação.
Então, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal, isso pode acontecer também, tá? Agora, existem alguns estilos para você lidar com os conflitos. Quais são os estilos? A gente vai falar de alguns aqui, tá? Vou falar com vocês aqui de 5 estilos para lidar com eles, mas existem vários outros. É que se você dominar esses 5, já vai ser animal e você vai saber lidar com conflitos de uma forma assim, ó, espetacular, ok? A Andressa até colocou aqui o título da live, apesar de eu colocar ali, eu vou deixar fixado aqui. Pronto. Tá aqui, para quem for entrando já vê qual é o título. Gente, quem tá entrando, a gente vai responder as perguntas da caixa de perguntas. Então, do lado aqui do comentário tem a caixa de perguntas, tá? Galera, põe pergunta, tá? Interage com a gente. A gente tá aqui, não é para fazer uma live de palestra, de ficar falando, não. Eu gosto de trocar ideia, tá? Com vocês. Então, quem tiver pergunta, põe pergunta aí nessa parada aí, compartilha, chama mais gente. Se você convive com alguma pessoa ou conhece alguém que, não sabe lidar com conflitos, que se perde a linha na hora de quando entra algum conflito, já convida essa pessoa para estar com a gente aqui também, que vai ser muito bacana isso, ok? Então vamos lá, quais são os estilos que a gente usa para lidar com conflitos? Como eu falei, nós vamos falar de 5 aqui, tá? A live está só começando, então dá tempo de você chamar mais pessoas ainda. Primeiro, nós vamos falar sobre o evitar, o acomodar, forçar, conceder e por último, nós vamos falar do colaborar, ok? Então, quando a gente fala sobre esses estilos aqui, ó, quem é aluno do Conceito A3 não vale responder agora, hein? Beleza? Deixa pra galera aí, vamos lá. Qual deles é o melhor para se usar, para se lidar dentro de um conflito? O evitar, o que é o evitar? Fugir do conflito, tá? O conflito tá acontecendo, eu corro dele, ok? O acomodar. Para eu acomodar, o que eu faço? Para eu manter a harmonia, eu coloco as necessidades da outra pessoa acima das minhas necessidades. Então eu abro mão das minhas necessidades para fazer a vontade da outra pessoa, certo? O forçar. Forçar é o seguinte, é na hora que, eu vou fazer as minhas necessidades à custa dos outros. É a hora que você tem mesmo que ir lá e colocar o crachá em cima da mesa e falar o seguinte, aqui quem manda sou eu e é assim que a coisa vai ser, ok? Então, esse é no forçar. O conceder. O conceder é quando as duas ou todas as partes, as 3, 4 partes, todos que estão envolvidos dentro do conflito, eles abrem mão de algo que tem valor para eles, tá? Para que aquilo possa acontecer. Então, ó, eu abro mão de algo, a Andressa também abre mão de algo, ok? Ambas as partes abrem mão de algo de valor para poder resolver o conflito, tá? E o colaborar, que é o último que a gente vai falar, é o ganha-ganha final, é quando um contribui com o outro, certo? Então agora que eu falei um pouquinho aí, dei uma pincelada em cada um deles, fala para mim aí, qual que vocês acreditam que é a melhor forma de lidar com o conflito? Fala para mim, o que você está fazendo? Tô mandando para comunicação do marketing, que essa parte é muito importante para eles fazerem um post. Então tá bom, se mantenha quietinho aí. Certo? Não fica atrapalhando. Tá, você quer que eu fuja? Você quer que eu mantenha a harmonia? Eu quero que você se mantenha quietinha. Que eu satisfaça as minhas próprias necessidades. E para de pisar no meu pé. Ela tá pisando no meu pé aqui embaixo, gente. Aí, ó. Ó, vamos lá, gente. Cadê? Vocês vão colocar aí qual que é a melhor forma de lidar com o conflito? Quero que vocês escrevam aí pra gente saber aí. Vamos lá. Esse delay ele me deixa doido, né, mano? E a galera ainda que não participa. Quer que o pessoal... eu vou parar de fazer live, sabia? Porque eu falo que eu quero fazer live pra interagir com vocês e eu fico aqui falando sozinho, eu não vou mais fazer essa parada. Eu não gosto de fazer essa parada. Certo? Aí eu vou fazer pra ficar falando aqui sozinho, mano. Eu vou parar de fazer essa parada aqui, mano. Tá, vai fazer igual o pastor Lucas, vai sair andando a pé. Vou embora a pé daqui desse negócio. Vamos lá, gente. Vocês vão colocar aí ou não?
Depende da ocasião. Sabe a resposta. Boa, Cris. Muito bem, Cris. Tem que esperar o pessoal escrever. Nossa, Anderson. esperar quanto tempo de delay tem esse negócio? De uma turma demora mais o negócio? Ó, a Cris salvou vocês, hein, galera? Vamos lá. Se parar de... Ó, eu tô falando sério. Tem um botãozinho aqui chamado encerrar. Se vocês não estiverem interagindo, eu vou encerrar essa poronga aqui. Tá? Não é sobre mim, é sobre vocês, é sobre nós. Então é para nós isso daqui. A Cris colocou aqui muito certo, gente. Depende de cada ocasião, tá? Então, quando que fugir, quando que evitar é a melhor estratégia para a gente usar? Quando o que está em questão ali no que você estiver falando, o que é isso? A live para você ver o delay. Gente, a Andressa, ela é demais. Ela é espetáculo, essa mulher. Então, quando que o evitar é a melhor opção, gente? Quando a questão que está em conflito, ela não é relevante ao seu objetivo. Então, ó, primeira coisa que você precisa entender, sempre que você estiver entrando em algum conflito, você tem que ter um objetivo claro do que você quer com aquilo. E aí é onde já começa a acontecer os maiores dos problemas entre as pessoas. Elas entram numa discussão, elas entram num conflito e não tem claro o que elas querem daquilo. Qual é o objetivo real que elas têm com aquilo. Então a primeira coisa que você precisa é ter clareza do seu objetivo, do porquê que você está entrando no conflito. Porque quando você sabe aquilo que você quer para você, você já vai saber, peraí, mas essa questão que está aqui em conflito, que está rolando, é tão insignificante, é tão irrelevante para o objetivo que eu quero, que é o seguinte, eu não vou nem discutir. Quer ver um exemplo prático que aconteceu hoje aqui? A dita cuja me aparece, gente, no final do meu treino. Eu treinei perna hoje. E homem não gosta de treinar a perna. Certo? Aí ela me aparece no final, quando eu estou fazendo um dos piores abdominais, que é o tal do escalador, que ela também detesta. Ela resolve vir guardar o step bem aonde eu estou. E vem do meu lado atrapalhar o meu treino. Você imagina no tom de voz que eu falei com ela? Você já tá ali, ó, brigando com o teu corpo para conseguir acabar o treino. Você acha que eu falei para ela, amor, por gentileza, você pode guardar esse step depois? Você acha que foi assim que eu falei com ela? Não! Falei, eu não acredito que você tá vindo aqui agora atrapalhar meu treino nessa hora. Ela é guardar as coisas, agora é atrapalhar. Falei, isso é hora de guardar as coisas? E foi desse jeito pra mais, tá, gente? O tom que eu falei com ela. É, uns Shrek. Falei, isso é hora de fazer isso. Sai de lá falando, eu vou cuspir a comida dele. Sobe daqui. Eu vou cuspir a comida agora dele. Não é hora. Aí, ó, vamos lá. Se não é uma pessoa sábia, vamos lá. Qual é o objetivo dela? Pô, não era só guardar o negócio? Então, deixa lá. Você não vale a pena entrar numa discussão por causa disso. Certo? Aí, então, ó, vai lá uma pessoa que não tem sabedoria nessa hora, pronto, já é o suficiente para criar o caos o resto do dia. É treta na família. Acabou. Então, ó, tem essa sabedoria. Tá? Pô, mas você não poderia falar mais leve? Não, naquela hora não dava, porque eu já estava no limite do meu corpo, eu estava esgotado. Entendeu? Nessa hora, gente, quando eu estou treinando, às vezes tem momentos que a personal tá falando comigo, eu estou respondendo umas coisas que já não tem mais nada a ver, que o cérebro não está funcionando, você está indo no limite. Então tenha sabedoria. Ok? A Andressa, quando viu isso, cara, ela só falou, saiu reclamando, mas saiu. Não ficou insistindo ali naquela hora. Aí passou. Você acha que vai vir depois a vingança? Ai, você falou comigo daquele jeito. Ai, você não sei o que lá. Não, cara. Ela sabe que na hora que eu tô treinando, cara, o quanto eu não xingo porque eu não falo palavrão, mas o quanto eu falo com a minha personal, né? Principalmente quando eu treino de perna. Então, gente, para de arrumar treta quando aquilo não é relevante para o teu objetivo. Para de ficar caçando confusão, como minha mãe falava, né? Arrumar chifre na cabeça de cavalo, procurar sarna para se coçar. Tem gente que parece que tem prazer em fazer isso. Para com esse tipo de coisa. Lembra que eu falei que o conflito ele tem duas fases?
ele é uma ameaça e ele é uma oportunidade? Quando que ele é uma oportunidade, gente? Quando as duas partes que estão envolvidas no conflito estão com foco na solução. Se os dois estão focados em solucionar o problema, o conflito ele é muito bem-vindo, porque tem sempre dois lados, 3 lados, 4. Quanto mais pessoas estiverem envolvidas, melhor, mais pessoas vão ver o problema de uma forma diferente e vão ter soluções diferentes. Então, quando o foco está na solução, ele é muito bem-vindo. Mas a gente tem a tendência de assimilar conflitos a brigas. E por isso que acho que conflito não é uma coisa positiva. Acomodar. Quando que acomodar é a melhor estratégia para lidar com o conflito? Simples, gente. Ela é melhor quando é o seguinte, aquilo que está no conflito, a questão que está ali sendo discutida, não é muito relevante para mim, certo? Ela não é algo que para mim vai ser muito... Eu não tenho muito a ganhar com isso, quase que como evitar. Só que aí qual é a vantagem? Nesse, eu sei que aquilo não é relevante, mas se eu ceder, lembra que acomodar é eu colocar a necessidade do outro acima da minha? Mas se eu ceder para fazer a vontade dela, eu vou ganhar pontos, eu vou obter benefícios. Então eu ganho créditos a meu favor. Quando ele faz a barba, ele ganha muitos créditos. Para coisas posteriores. Então, o que você pode fazer nessa hora? Já que você sabe disso, existe uma máxima aqui que aí a gente só conta para quem está dentro do curso lá no Conceito A3. Porque esse assim, ó, vamos lá, os alunos do Conceito que estão aqui. É uma máxima ou não é? Quando você sabe usar o acomodar a teu favor. É uma arma secreta e poderosa ou não é? Então, essa daqui a gente não pode falar, porque até mesmo porque a gente, como a live ela é aberta, eu não sei quem são as pessoas que estão aqui, se vão usar isso de uma forma legal ou não. E não tem problema nenhum, porque se você não usar ela de uma forma legal, o problema é que vai voltar para você também. Então, por amor à sua vida, eu não vou te ensinar a fazer isso, ok? Certo? Agora, lá dentro não, porque lá dentro é um ambiente totalmente controlado e quando a gente chega nessa aula que fala sobre gestão de conflitos, cara, os alunos já estão muito bem treinados, já trabalharam todo o autoconhecimento, já trabalharam o conhecimento dos dois, do casal, do sócio, então já está numa harmonia show de bola, que eu tenho a plena convicção de que o foco deles é na solução. Então a gente ensina essa técnica para eles. Então vamos pular para o próximo aqui então, que é o forçar. Quer água? Quando... Tá aqui. Vou tomar um pouco. Quando que o forçar é a melhor estratégia? Gente, forçar é a melhor estratégia quando a questão que precisa ser solucionada, ela é urgente, não tem tempo pra gente ficar negociando, tá? E, vai trazer grande benefício para mim. Eu já entendi que é urgente, não dá tempo para pensar, então tem que acontecer agora. Vamos lá. Tá pegando fogo no prédio. Eu vou ficar, olha, gente, então, vamos fazer aqui um conselho pra gente ver se nós faremos isso ou não. Cara, não, é ir lá e fazer. Eu lembro da Yasmin nesse, lembra? Um dia que você gritou de lá de cima, daqui, né? Daqui, elas estavam lá embaixo. Qual foi a palavra que você falou? Que eu estava sendo assertivo. Ah, é. Eu falei, ai, Anderson, você tá sendo... Ai, como você é estúpido. Aí ele falou, eu não tô sendo estúpido, eu estou sendo assertivo. Aí pegou o assertivo. Aí toda hora a Yasmin falava, ai, tia, você tem que ser mais assertiva. Gente, essa minha sobrinha é uma figura, gente. Vocês não conhecem essa peça. Então, mas por que naquele momento eu tava forçando? Porque eu tava aqui resolvendo um negócio, tava com uma parada na mão, esperando a outra pendurada e não sei o que, precisava resolver o negócio na hora. Entendeu? Então tem horas que você vai ter que forçar realmente, tá? O forçar, gente, é aquele lance de você, às vezes, ter que tirar o crachá e colocar em cima da mesa. E falar, é assim, vai ser do meu jeito e acabou. Só que você também é responsável por isso. A grande desvantagem do forçar, gente, é que quando você usa muito ela, o clima, tanto na família quanto na empresa, fica muito pesado. Então, quanto mais você aprender a usar o acomodar, menos você vai precisar usar o forçar. Certo? Esse é o grande segredo.
tá? Conceder. Quando que o conceder é a melhor estratégia para a gente lidar com o conflito? Quando as duas partes envolvidas têm o mesmo poder, têm a mesma força, certo? O propósito é em comum, é o mesmo propósito, mas os objetivos são diferentes. Vamos trazer um exemplo prático aqui para vocês. Vamos lá. Eu sou diretor comercial, a Andresa é diretora financeira, ok? Então nós temos o mesmo poder. Tanto se você for ver, cara, numa mesa, num board, esses são os dois que nunca estão fora. Certo? O comercial e o financeiro, eles sempre estão nas reuniões de tomadas de decisões. Então, cara, os dois têm o mesmo poder, ok? Propósito em comum. Qual é o propósito em comum deles? Fazer a empresa dar certo. O sucesso da empresa é o propósito em comum. Os objetivos são diferentes. Qual é o meu objetivo? Trazer venda. O dela, reduzir custos e aumentar lucro. Então, quando eles batem de frente os objetivos, aqui é a hora onde eu vou ter que abrir mão de alguma coisa minha e ela vai abrir mão de alguma coisa dela. É a forma da gente resolver o conflito concedendo. Por exemplo, vamos lá, falando desse exemplo que eu falei para vocês aqui. Poxa, não, a gente quer uma margem de desconto para poder aumentar as nossas vendas. Vai vir aí Black Friday. Pô, não, eu quero 50% de desconto. Ela fala, não, você tá maluco, 50% de desconto sem chance. Porque olhando os custos, olhando tudo, não. O máximo que dá para eu te dar de desconto para vocês trabalharem é 20%. Aí eu vou entrar então novamente com o meu, eu abro mão, certo? Por uma parte eu queria 50%. Então eu falei, então beleza, então vamos fazer o seguinte, cara. Então você, ao invés de me dar 20%, você me dá, 25% e eu abro mão de 25%. Pronto. Beleza? Então a gente não vai ter 50% de desconto, mas também não vai ter 20%. Então eu fico com 25% de desconto. Ok? Ó. Ela abriu mão da parte dela, eu abri mão da minha parte, eu vou fazer um trabalho com a minha equipe de vendas pra gente vender mesmo assim. Ó. Os dois concederam de algo que era importante para eles. Ok? Trazendo isso para a família, gente. Ó, os dois têm o mesmo objetivo, a educação do filho. Tá? Deixar o filho, cara, bem preparado para o mundo. O filho fez alguma coisa de errada e aí, eu quero dar um castigo pro meu filho e eu decidi que vai ficar sem celular por um mês. E ela, não, um mês é pesado. Ó, os dois têm o mesmo poder, o pai e a mãe. Certo? Ó, são poderes iguais. O propósito em comum, objetivos diferentes. Então, a mesma coisa, a gente vai conversar entre nós vamos negociar. Pô, vamos fazer o seguinte, então, para não ficar um mês inteiro sem o celular, vamos tirar o celular só depois do horário comercial, para poder ter o celular para trabalhar. Certo? Se a gente tirar os finais de semana, vamos colocar então uma regra de horário que é onde pode usar o celular. Certo? Aqui em casa isso não se aplica mais, porque a nossa filha tem 19 anos de idade, né, gente? Mas eu estou usando no caso de um adolescente aí. Beleza? Ficou claro para vocês essa parte? E por último, a gente vai falar do colaborar. Quando que o colaborar ele é a melhor estratégia para a gente poder lidar num conflito? Cara, é quando o objetivo ele está em comum, o propósito também ele é em comum, tá? Todos têm a mesma força e todas as partes elas estão comprometidas com o resultado final. Diferente do conceder, o colaborar é quando eu me ofereço para fazer algo por ela. Tá? Então, vou trazer para o mesmo exemplo lá, cara. Como é que minha equipe pode ajudar? O que a gente pode fazer por vocês? Não, cara, a gente está com uma margem apertada, então se vocês conseguirem vender sem ficar oferecendo desconto, deixar o desconto por último, cara, em último caso, vamos tirar da manga mesmo, cara, a gente conseguir fazer isso pelo menos durante esse mês, não, beleza, conta com a gente, nós vamos trabalhar focado nisso, fica tranquilo, pode contar com a gente. Não, cara, se vocês fizerem isso, na última semana eu consigo abrir uma margem maior. Se alguém precisar bater meta, a gente consegue, nós vamos ter fôlego, aí a gente vai ter um respiro para poder dar o desconto para quem precisar bater meta, tá vendo? Ó? Ambos colaboraram, trouxeram algo a mais de si, se ofereceram para um contribuir com o outro, percebe? Mas para isso acontecer, gente, eu tenho que ter
prazo para que isso aconteça. Não pode ser nada urgente. Você viu o que eu falei? Isso daí acontece muito em reuniões de começo de mês, em reuniões de planejamento estratégico, em reunião de orçamento para o próximo exercício. É o tempo que... Porque a gente está se planejando para isso. Então, onde a gente consegue trabalhar muito bem essa parte do colaborar também. Ok? Bom, agora aqui eu quero saber de vocês. Por isso que eu falo da importância de vocês interagirem também. Coloca aí para mim, eu quero saber, ó, qual é o seu estilo para lidar com o conflito. Responde aí, anota aí para você aí. Eu quero que você anote aí e coloca aí para mim. Qual é o estilo que você usa para lidar com conflitos? Se for evitar, fugir, normalmente você faz isso, você escreve aí 1. Se o seu for acomodar, puxa, se eu sempre coloco a necessidade do outro acima da minha, coloca 2, tá? Se o seu for forçar, não, sempre é do meu jeito, na maioria das vezes é do meu jeito, coloca 3. Se for conceder, não, poxa, eu sempre busco abrir mão, mas quando a pessoa também abre mão também, 4. E se for o colaborar, coloca 5 aí. Deixa eu saber aí como que é a forma que vocês mais utilizam para lidar com conflitos aqui até hoje. Enquanto isso eu vou dar mais um gole na minha água. Cadê? Nossa, tá no 4 ainda aí. É o evitar, né? 4 e 5, Adriana. Adri, 4 e 5. Conceder e colaborar. Legal, Adri. Ó, tá vendo? Gente, no 4 e no 5 e no 1 também, porque dependendo do conflito não vale a pena, você evita. É bem legal. São as formas mais bacanas de você trabalhar com eles. Isso mostra também que você, 4, legal, Tati. 1 e 2, a Cris. O colaborar é qual? 3 e 5. Colaborar é o 5. Carol, é 3 e o 5. Forçar e colaborar também. Cris, mais o 2 do que o 1. O acomodar. Ó, isso é bastante desafiador, tá, gente? Talvez aí, ó, lembra... Quem lembra... Gente, isso acontece bastante quando eu tô gravando aula, só que lá não dá pra editar, aqui não, né? Quem lembra dos sabotadores, né, ó, é o prestativo, talvez ó, a Cris, se fizer o assessment dos sabotadores, o prestativo dela deve ser alto. O lance do acomodar, gente, se você não souber lidar com ele, é bastante desafiador, porque você sente que, poxa, meu, sempre é a vontade do outro que prevalece, nunca é a minha vontade. Cuidado com isso, às vezes você está abrindo mão de si para fazer as necessidades dos outros, para fazer a vontade do outro. Toma muito cuidado nessa hora aí também, tá? Agora, gente, a pergunta que eu faço logo em seguida para vocês, meu, quais foram os resultados que vocês obtiveram agindo mais em cima dessa forma de lidar com os conflitos até hoje? Quais foram as desvantagens também? Não precisa escrever aqui não, mas se você tiver... Eu espero que você esteja com papel e caneta, apesar de eu não ter falado no começo, né? Mas anota aí, eu respondo para você mesmo. Quais foram as desvantagens que você encontrou em lidar com os conflitos sempre desse jeito? Depois de ter ouvido isso que a gente falou aqui, por que que você acredita, ou se é que você acredita nisso, que esse método não é mais eficaz? Vocês viram? Talvez antes aqui a maioria das pessoas tinham 2 formas de lidar com o conflito, né? 1 ou 2 formas. Agora vocês têm 5 formas de lidar com isso. Olha que bacana. Agora você não tem mais 1 ou 2 formas para lidar. Não, agora você vai ter 5 formas para poder lidar com ele. Então é aquele lance, cara. Você deixou de ter só o martelo. Então, para quem só tem martelo, tudo é prego. Agora você tem outras formas de lidar com o conflito sem você precisar ficar sofrendo com ele. Concorda comigo? Alguns deles, gente, não são possíveis de ser trabalhados. Outros, não vale nem a pena o esforço. Mas tem alguns que valem a pena, outro não. Se você vê que não vale a pena o esforço, meu, esquece, evita mesmo, tá? Agora, o mais importante... Analise os conflitos que você tem lidado com eles e seleciona
alguns conflitos que você precisa lidar com eles. Para aí, pensa no quais são os conflitos que você tem para lidar. Vale a pena? Sim ou não? Primeira coisa, pensa qual é o objetivo que você tem com esse conflito. Vale a pena? Sim ou não? Se não vale a pena, esquece. Já joga ele já pro evitar e bola para frente, toca pro outro. Não gasta tua energia com isso, certo? Agora, se não, Anderson, vale sim, eu preciso lidar com ele. Então, decide qual é a forma que você vai lidar com ele. Como que você faz isso? Você precisa estudar quem são as pessoas que estão envolvidas no conflito. Você precisa saber quem é a pessoa, quem é que está envolvido. Além de você, quem mais está envolvido nesse conflito? Quais vão ser os seus ganhos pessoais ou profissionais, se for na questão do profissional, que você estiver lidando também? Quais são os ganhos que você vai ter de lidar com isso? O outro que está envolvido, cada uma das partes, qual é o objetivo que essas pessoas têm? Porque às vezes, gente, as pessoas nem têm esse objetivo. Escolher as... Perfeito, André, é isso mesmo. Escolhe, cara, define as batalhas que você vai entrar. Numa guerra, tem batalha que você não precisa entrar, você vai gastar munição, energia, com batalha que, não é importante. Entendeu? Analisa isso. Isso é ser estratégico, gente. Tá? Então, você vai analisar quais são os objetivos de cada parte. Eu vou te falar uma coisa, que se você só fizer essa pergunta numa mesa, você vai ver que vai ficar um monte de gente com cara de paisagem. Vamos lá, gente. Qual é o objetivo de vocês aqui, nesse caso que a gente sentou aqui para resolver? O que você quer, fulano? Qual é o seu objetivo aqui? Ciclano, qual que é o seu objetivo? Boa noite, Márcio. Bem-vindo. Quais são os valores, gente? É muito importante você conhecer os valores de cada pessoa que estiver envolvida. Porque quando você conhece os valores das pessoas, fica muito mais fácil de você negociar, de você lidar com elas, de você saber qual é o caminho que você pega com cada uma das pessoas. As pessoas funcionam diferentes uma das outras. E mais importante, ou tão importante quanto saber quais são os valores dessas pessoas, é o que aquele valor significa para ela. Porque os dois ali podem ter um valor de sucesso, por exemplo, e, cara, esse sucesso tem valor totalmente diferente de um para o outro. De segurança totalmente diferente de um para o outro. Então é muito importante você entender sobre os valores dessas pessoas. E o grande desafio disso é que a maioria das pessoas não conhecem nem mesmo os seus próprios valores. A turma que está aqui na turma 1 do Conceito A3, cara, sabe o desafio que foi para definir os valores, sim ou não, gente? Oh. Né? Deu briga. Cara, em vários casais, deu muita briga. Mas porque não tinha diálogo, né? Exato, não tinha conversa. Exato. Perfeito, Rodolfão, é isso daí mesmo, cara. É a base de... Gente, valores é a base de uma família, é a base de uma empresa, é a base de uma sociedade. Cara, saudade de você, hein, Rodolfo? Agora, quando vocês quiserem ir pra praia, eu e a Andresa, desde sexta-feira, estamos morando oficialmente agora em Ubatuba, viu, meu irmão? Gente, o Rodolfo Se é um... vier todo esse povo que o Anderson tá convidando, a gente vai ter que virar uma pousada. É só não vir todo mundo no mesmo dia. Avisa, por favor, tá? A anfitriã pede encarecidamente. Então, gente, entendam isso, sabe? É importante. Gente, vale a pena? Vocês querem que a gente faça uma live sobre valores aqui também? Eu vou marcar uma que eu vou falar sobre valores aqui com vocês também, beleza? Então, feito isso, identifica qual é a fonte principal do conflito. Por que está acontecendo esse conflito, gente? Geralmente, o Rodolfo falou, que bom saber. Só traz aquelas carnes boas daí da sua terra aí, viu, meu irmão? Rodolfo, você tá no story aqui, a sua mão tá aqui hoje. Então, identifica, gente, qual é a fonte do conflito. Geralmente, um conflito acontece por ruído na comunicação. A grande maioria deles, eu falo, gente, sem medo de errar, tem ruído na comunicação, tá? Existe a satisfação dos valores e dos objetivos, mas tem falha na comunicação, certo? Valeu, meu irmão. Você também tá gostando muito de ver aí o que você tá fazendo aí do teu lado aí também, viu, velho?
Show de bola. Gente, ó, o Rodolfo é um cara que... Olha a importância de você conhecer os valores, de conhecer propósito, missão. Por um tempo nós caminhamos juntos numa mesma missão, cara, e depois cada um seguiu e a gente continua, meu brother, continua do lado aqui um do outro. Por quê? O importante de você caminhar com pessoas que têm propósito é exatamente isso, cara. Um soma na missão do outro. É legal falar sobre isso também quando for falar sobre missão com vocês, porque às vezes as pessoas, elas, vão contratar gente para trabalhar, seja para ser seu funcionário, ou seja para ser um parceiro de negócio, e acha que aquilo tem que ser para sempre. Não necessariamente. As pessoas vão passar pela sua vida em alguns momentos e vão ficar por algumas fases que era necessário, mas depois as pessoas vão seguir caminhos diferentes. Por quê? São propósitos incomuns, mas objetivos diferentes. Então, sempre que você puder não, tá? Você pode, porque essa decisão é sua. Se relacione com pessoas que têm propósito, ok? Você vai ver como sua vida muda, como suas amizades mudam também, certo? Então, esse é um dos outros motivos, ó, objetivos diferentes, propósitos e valores diferentes. Se você anda com pessoas que têm propósitos e valores diferentes do seu, vai ficar sempre se bicando mesmo, não adianta, né? Diferenças de comportamento, educação. Você precisa entender, cada um tem uma realidade de mundo, cada um foi criado com filtros diferentes um do outro. Cada pessoa tem um filtro diferente da outra. Você pode ser irmão gêmeo. Mas a forma como você interpreta os fatos é diferente da forma como o outro interpreta os fatos. Eu sou caçula de irmãs gêmeas. Elas são completamente diferentes no modo de pensar. Total mesmo. E é muito louco, eu percebo assim, às vezes nas irmãs da Andresa, que elas trocam de papéis. Quando uma tá sendo a Rutinha, a outra tá sendo a Raquel. Aí depois a outra vira a Raquel e a outra vira a Rutinha. Pra quem é de 1990 pra cima. Quem não sabe do que eu tô falando, depois dá um Google. Rutinha, Raquel e Tonho da Lua. Porque aí você vai entender. Rutinha não. Ai, volta pro foco, Anderson. Vamos lá. Outro motivo de acontecer conflitos também, gente. Gente, olha a situação da indivídua. Olha como a Andresa fica, gente. Não dá. Galera, uma vez eu fui assistir, a gente foi assistir um stand-up do Marco Luque com a Andresa, Amor, sem brincadeira nenhuma, meu. Ela caiu da cadeira no teatro, rindo. Ela foi rindo, ela vai desmanchando, assim, ela foi desmanchando. Ela caiu na cadeira do teatro. Foi parar no chão, rindo. Ela passa mal. Outro motivo, gente, que existem os conflitos também, cara. Diferenças de estilo de comunicação e falta de clareza sobre os papéis e responsabilidades e os processos. Vamos falar isso dentro de empresa? Qual é o seu papel? Qual é a sua responsabilidade? Qual é o cargo que você ocupa dentro da tua empresa? Fica dentro da tua caixa. Quando você for para outra, vá para somar, para contribuir, mas só contribua com quem aceita a contribuição. Senão você vai arrumar confusão. Mesma coisa quando a gente vem para dentro da família, gente, os papéis invertidos, os filhos dando ordem nos pais. Tá tudo trocado o negócio, por isso que existem conflitos. Então você tem que ter muito claro qual é o seu papel. Pai, marido, esposa, filha, mãe, cada um no seu papel. Assuma o seu papel, assuma a tua postura, a responsabilidade do teu papel e haja de acordo com ele. Que você vai ver como os conflitos começam a diminuir. Processos, falando de empresa, o que são os processos, cara? Quantas empresas a gente vê, cara? A gente atua diretamente com empresas. Eu cuido da parte de gestão de pessoas, inteligência de negócio, e a Andresa cuida da parte de finanças. Rodolfo, cara, a gente já fez um trabalho já em parceria já nessa parte de processos também. Cara, quantas empresas não têm os processos definidos? Não tem por onde entra e aonde sai o negócio. É tudo bagunçado. Então, isso precisa ser definido, precisa ser claro, precisa estar escrito. Não é na cabeça do empresário, precisa estar escrito.
Agora, você precisa selecionar também qual é o melhor estilo que tem para você lidar. Para isso, você precisa evidenciar, tá? Qual é a melhor opção, sempre lembrando quais são os ganhos pessoais e profissionais que você vai ter. Sempre se lembra disso. Para você saber dos seus ganhos, você precisa ter claro qual é o teu objetivo, certo? Tanto para você quanto para a empresa, a curto, médio e longo prazo. Para de ficar olhando só para o hoje. Às vezes você vai entrar num conflito, você está perdendo ele. Você acha que você está perdendo ele aqui, mas você está perdendo hoje para ganhar lá na frente. Agora, se você só tem a visão do jogo do curto prazo, você nunca vai pensar lá na frente. E aí você está sempre arrumando treta. Você vai ser aquela pessoa que ninguém quer estar perto de você. Para, meu. Tem horas que é melhor perder. Entende uma coisa, ó. Grava essa frase. Eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo. Quando você aprende isso, cara, você vai parar de arrumar muita treta. Por exemplo, você não precisa ficar discutindo quem tem a razão. Se você acredita que você tem a razão, deixa que o tempo vai mostrar isso. Você não tem necessidade de ficar mostrando na força que você é a pessoa que tem a razão. Espera o resultado começar a acontecer para você mostrar em resultados que você tinha razão. Mas isso, você tem que ter muita humildade para saber falar e saber contornar a situação. Porque não adianta nada você tá falando e as pessoas não estão vendo o resultado. E aí você fala e fica da boca para fora. E aí você acaba perdendo autoridade naquilo que você tá falando. Uhum. Porque você vira um vidente. Olha, isso vai acontecer. Tá, mas qual a evidência que você tem que vai acontecer isso? Ninguém tá vendo nada. Fala embasado em fatos, tá? E pra gente fechar aqui, gente, quais são as habilidades que estão envolvidas ou que precisam ser desenvolvidas para você lidar com esses conflitos, tá? Ou você ou as outras pessoas. Então, vá buscar desenvolver essas habilidades. Se você sofre... Gente, assim, ó, entenda uma coisa. Você só sofre porque você é incompetente. E as pessoas às vezes... Ai, como assim você está falando que eu sou incompetente? É incompetente. Entenda isso. Eu sou incompetente em um monte de coisas. Só que a competência é algo que ela é desenvolvida. Como que eu desenvolvo competências e habilidades? Eu busco conhecimento, eu vou estudar sobre isso, eu vou procurar uma pessoa que é boa nisso, modelo ela, eu converso, eu aprendo com ela, eu busco conhecimento, coloco em prática. Ninguém aprende nada só ouvindo ou vendo, você aprende praticando. E, repete, até que aquilo se torne uma habilidade sua. E você vai aprender a lidar com os conflitos. Certo? Então, seja apaixonado por solucionar problemas. Entenda isso de uma vez por todas. Quanto mais complexo, quanto maiores os problemas que você resolve, mais alto você vai alcançar os níveis na sua vida. Seja nos relacionamentos profissionais, seja nos relacionamentos amorosos, seja naquilo que for na sua vida. Quem tem as melhores recompensas são as pessoas que sabem resolver os problemas mais complexos. Fechado? Então, espero que tenha valido a pena para vocês aqui essa live. Gente, se valeu a pena, ela vai ficar salva aí. Coloca aí embaixo aí nos comentários do porquê valeu a pena para você essa live e compartilha ela, que nós vamos deixar ela salva aqui. Compartilha ela, coloca aí no seu risco. Melhor ainda, ao invés de você colocar só no seu comentário, vai lá, ela vai ficar salva. Você vai compartilhar ela, coloca ela no seu story e lá você escreve o aprendizado que você teve nessa live. Beleza? Que aí eu vou saber que realmente tá valendo a pena a gente dar sequência nessas lives aqui com vocês. A gente saiu da manhã para vir para a parte da noite com as pessoas que não conseguiam e que não conheciam a gente ainda ali na parte da manhã. Então, tá aí a oportunidade e a gente vai saber se a gente continua aqui ou se nós voltamos para a turma de amanhã, que era animal, tá junto com aquela galera ali que tava totalmente engajada. Tá bom? Um beijo, fiquem gente. Com Deus. O Anderson agora vai colocar lá no story as caixas de perguntas. Então, se você tem alguma dúvida da live de hoje, manda a pergunta que o Anderson vai responder. Beleza. Fechado? Valeu, galera. Um beijo, fiquem com Deus. Até amanhã.